IA é diferente de um CRM. CRM você instalou, integrou, o cara vive. A IA, o mês que vem mudou o produto, você tem que mudar o prompt. Desde novo, eu sempre gostei de risco. E eu comecei a perceber que, de fato, eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro para os outros. Chegou a hora de eu começar a trabalhar e, de fato, ganhar dinheiro para mim também. É legal, você ganha muito bem, você tem puta carro, secretária, sala grande, viaja de executiva primeira classe, hotel 5 estrelas, cartão corporativo sem limite. Você vai achando legal, legal, legal e vai te prendendo por bastante tempo. Mas posso te falar, você é um funcionário igual. Ah, mas eu assino pela empresa no Brasil. É verdade, mas o cara pode acordar de manhã, ligar pra cá e falar assim, você tá fora. RR Club, construindo o futuro do SaaS no Brasil, Gabriel Rodrigues aqui da PEN, e na minha opinião, IA só vale quando vira processo e não quando vira promessa. Douglas Figueiredo aqui da PEN, e na minha opinião, Growth é sobre testes, e a IA só acelera isso. Eu sou o Zé Coselli, entendo cada vez mais que tem grupos de jovens muito habilidosos que vão dar certo, e eu realmente acredito que vocês vão dar muito certo pela conversa que a gente teve. Fugindo totalmente da pauta, já queria entrar porque a gente estava conversando aqui no off. Basicamente, uma dúvida que eu tenho, que uma pulga atrás da orelha ali, que você falou que você começou a empreender faz 7 anos, mais ou menos, né? Com a Seven. Quase 8. Quase 8. Primeira coisa, o porquê sair da vida executiva e ir para a vida empreendedora e tomar risco numa certa idade que, dependendo para muitas pessoas, seria algo que, não tomaria esse risco. A gente já entra em pauta de AI e tal, mas é uma dúvida que eu tenho mais sobre a vida pessoal mesmo. Vou começar pelo final. Tá. Eu sou um cara risk-taker total. Eu sou economista, comecei trabalhando no mercado financeiro, mesa de operações. Então, assim, desde novo, eu sempre gostei de risco. Uhum. Então, esse não foi o ponto para mim, tomar um risco com uma certa idade. Foi muito mais um movimento mesmo de carreira. Eu tinha conseguido chegar no ápice da carreira executiva, que é uma cadeira de número 1 de uma empresa multinacional, tinha passado já algum tempo, e eu comecei a perceber que, de fato, eu já tinha aprendido a ganhar dinheiro para os outros. Então, eu achei que chegou a hora de eu começar a trabalhar e, de fato, ganhar dinheiro para mim também. Quais empresas você passou, Zé? Desculpa até perguntar, atrapalhar. Quais empresas você passou ao longo da carreira aí? Cara, eu passei num antigo banco internacional que chamava Bank of Boston, que depois foi comprado pelo Itaú. Eu passei pela Bloomberg, Legal. Eu passei pela Siemens, a empresa alemã. Passei por algumas outras pequenininhas aqui da América do Sul. Siemens era telefone, né? Telefônica. Então, na época, eu entrei na área de tecnologia da Siemens, para vender tecnologia para mercado financeiro. Era mobile, né? Eles faziam... Não, era tecnologia mesmo. Eles Entendi. vendiam desenvolvimento de software, Legal. Outsourcing e tudo mais. Depois eu fui para a área de telefonia celular. Entendi. Que existiu já um telefone celular Siemens, que foi muito vendido no Brasil, até na época da expansão do GSM. E a minha última empresa internacional foi a Reach Local, que na época era o maior player de marketing digital do mundo. Foi comprada pela Gannett, que é a dona do USA Today nos Estados Unidos. Depois a Gannett foi comprada por um outro grupo maior, e aí que eu resolvi, nesse imbróglio, sair. Cansei também de todo ano, ter que explicar para um executivo que era 13º, que eu tinha que pagar, que não era bônus, que era por lei, que senão eu ia preso. Cansei de explicar que o nosso modelo tem imposto em cima, isso é faturamento, não pode ser descolado do faturamento. Então, você, quando trabalha para multinacional, por mais que você seja o número 1, e sendo brasileiro, infelizmente, a gente tem o DNA ruim para esses caras, eles veem a gente como menores mesmo. Então, a gente é muito cobrado, muito fiscalizado, muito analisado, uma hora cansa. Uhum. Você fala, cara, olha o que eu fiz aqui no Brasil por todo esse tempo e agora vão me falar de novo que eu não tenho que pagar 13º, que eu tenho que fazer uma avaliação de bônus para pagar 13º. Não é lei 13º, não posso deixar de pagar. A galera não tem essa noção? É porque não tem 13º lá fora, né? Porque como é multinacional, imagina pra você explicar pro cara. Você imagina o seguinte, cara. Os caras estão lá nos Estados Unidos pensando em expansão mundial. Uhum. Aí alguém diz para eles que existe um lugar chamado Brasil, porque eles nem sabem. E eu tô te falando... E talvez tenha mercado lá. Eu tô te falando a real. Eu não tô... Eu já participei de uma reunião com vários executivos do mundo todo e uma pessoa, eu não vou citar o nome aqui, mas uma pessoa de alto nível mundial falou, pô, esses merdas desses latinos. Aí eu olhei para a pessoa e falei, eu sou latino, eu sou brasileiro. Não, José, você é brasileiro. Eu falei, eu sou latino. Ah, então me desculpa.
Então, na verdade, é uma hipocrisia muito grande americana de que, não, a gente precisa entrar no Brasil e tal. Tem 200 milhões de pessoas, então é um puta mercado É porque é o consumidor. mercado, eles têm que vir. Eles entram, mas meio que é para obrigado. eles, cara, nós Eles somos não índios. gostariam de... Entendi. Ponto. Eu Eu ia lá imagino. com essa cara de americano, não interessa. Você veio com defeito de fábrica porque você é brasileiro. Então, assim, você vai mostrar um plano, o seu plano tem que ser o melhor de todos, senão não aprova. Aí, depois que aprovava, alguém lá pegava o plano e vendia como deles. Eu dava tanta risada aqui com isso, cara. É legal, você ganha muito bem, tem todas as algemas de ouro que eu digo do mercado A executivo, gente né? costuma falar isso aqui Que também. você tem um puta carro, você tem secretária, sala grande, viaja de executiva primeira classe, hotel 5 estrelas, cartão corporativo sem limite. Então essas coisas vão te dando meio que na verdade, vão causando névoa na sua frente, né? E você vai achando legal, e vai te prendendo por bastante tempo. É, o Cemitério dos Sonhos é a Faria Lima, né? A galera tá lá... Exato, tudo cara, casa... mas posso te falar? Você é um funcionário igual. Ah, mas eu assino pela empresa no Brasil. É verdade. Ah, mas eu posso isso, posso aquilo. É verdade. Mas um cara pode acordar de manhã, ligar para cá e falar assim, você tá fora. E eles não querem nem saber de pagar direitos de CLT. A minha saída foi a coisa mais engraçada do mundo. Porque a gente decidiu meio junto, depois de uma discussão. Ah, então tá bom, então você sai hoje. Falei, tá bom. À tarde me ligou o CFO mundial. José, por favor, nós precisamos da senha do banco para liberar pagamento. Eu falei, ué, vocês não mandaram eu sair? O token está no meu nome. Então, assim, eles não têm muita noção de como as coisas acontecem aqui no Brasil. Isso porque são muito bem assessorados por casas jurídicas, né, muito grandes. Só que eles não têm noção. E eu estou falando de uma empresa que era listada na Bolsa de Valores, listada no Nasdaq. Não estou falando de uma empresinha qualquer. Claro que quando a gente vai para empresas muito estruturadas, como uma IBM, por exemplo, uma Oracle, uma Microsoft, esses caras já estão no Brasil há muito mais tempo, muito mais estruturados, já entenderam o Brasil, então funciona diferente. Para as empresas médias, grandes, americanas, não tem noção. Eles não têm noção do que acontece aqui. E é impressionante o preconceito que eles têm. Nunca ninguém vai te falar. Você sentar numa mesa de executivo americano, imagina. Mas quando eles estão sentados, O poder de decisão nosso, que é latino, é menor, né? Aí eu resolvi. Vou empreender, vou sair. Eu estava com uma certa idade já, 48 anos, que eu falei, poxa, eu não tenho o dinheiro para viver até eu morrer. Meu avô morreu com 98. Vai que eu dei uma sorte de a 100, eu estava com 48, faltava 52 ainda. Não dá. Como é que a gente vai... Como é que faz para você ter longevidade com qualidade? Eu falei, vou montar uma empresa numa área que eu acho que é uma área que eu conheço já, que eu tenho uma certa habilidade, que eu conheço pessoas, que eu conheço o mercado, e vou empreender. E assim, foi a decisão mais certa que eu tomei até hoje. É assim a vida de empresário, né? Uma volatilidade absurda. Às vezes no mesmo dia. Não tem nada de estabilidade. A única estabilidade que você tem que acordar no outro dia, ponto. Esse pessoal que fala, não, empresário é bom porque você trabalha menos, tal. Cara, minha namorada, durante o fim de semana, você vai continuar no celular, você vai ver isso e tal, porque a gente trabalha de fim de semana, não tem jeito, né? Então é uma vida diferente, mas eu não troco por nada pela minha autonomia de fazer o que eu quero de verdade. Porque mesmo sendo presidente de uma multinacional, você não faz o que você quer de verdade. Entendeu? Eu imagino. E aí você resolveu empreender no ramo de AI e hoje você está com a Seven, é isso? Seven, quais frentes vocês têm hoje? Quem que vocês costumam atender lá dentro? A gente começou, como eu vim da Rich Local, que era um player de marketing digital, quando eu abri a Seven... Rich Local? Eu não escutei, não escutei. Rich Local. Não escutei. Esse nome não existe mais, né? Ele existiu por 12 anos, aí quando eles foram vendidos para a Gannett, o nome já começou a morrer e eles Era mudaram. tipo uma agência, marketing digital? Eles tinham um software, uma plataforma, eles eram o maior parceiro Google do mundo. Legal. E então eles tinham uma plataforma de otimização que otimizava a campanha de Google. Legal. Esse foi o começo da empresa. Eles eram o maior media buyer do Google. Como third party, né? Não como cliente. Terceiro. Sim. E
E eles cresceram muito, muito forte. A plataforma deles era muito boa na época. Quando a gente começou no Brasil, 2011 para 2012, a gente tinha app mobile, que você via todos os KPIs de CPL e tudo mais aqui dentro do app e tal, em 2011 e 2012. Então, assim, era muito avançado, né, para a época. Por isso que eles cresceram, eles cresceram muito. Depois virou o maior parceiro Facebook, que não era nem Meta ainda. Aí começou a fazer um pouco de campanha de Facebook, muito focado nisso. E quando eu abri aqui no Brasil, eles eram um player muito forte em SMB mundial, né, nos PMS. E eu comecei a ousar aqui, como a plataforma era muito robusta, eu falei, cara, dá para a gente ir para empresas maiores. E a gente começou a ter um ticket maior. Então, quando eu saí de lá, eu falei, cara, o segredo do mercado não é o grande, não é o pequeno, é o médio. E eu vou tentar fazer alguma coisa no mercado de performance, não existia nem tráfego ainda, né? Era performance. Eu vou fazer performance para cliente médio. E foi assim que eu abri a Sevent em 2018, com algumas pessoas que tinham trabalhado comigo já. Founder sozinho? Você foi sozinho? Não, eu trouxe 4 pessoas na época que eu dei um percentualzinho pequenininho para elas. Nenhuma delas continua já. Com o tempo elas foram saindo. Liquidando. Aliás, tem uma continua que é meu advogado pessoal. Boa mentalidade essa, hein? De iniciar a empresa, você já trazer 3, 4... É aquilo, né? Você não tem dinheiro para contratar, você dá equity no início e vende o sonho junto, né? Exatamente. Porque você imagina, o que eu tinha? Um PowerPoint. E o escritório. Que eu aluguei um lugar, deixei bonitinho e tal. Falei, bom, isso aqui é o escritório, isso aqui é o PowerPoint, isso que a gente vai vender. Legal. Aí eu comecei a chamar as pessoas, né? E foi muito legal, cara. Foi uma experiência muito legal. Com o tempo a gente acabou saindo de performance, virando full service, fazendo tudo como uma agência. Em dado momento a gente começou a olhar mais tecnologia. Em dado momento a gente percebeu a oportunidade de IA. A gente começou a aprofundar bastante IA. A gente virou uma agência de growth. Depois de agência de growth, a gente virou uma empresa de growth com uma agência dentro e toda a parte pós-captação de lead até o final do LTV, a gente atende com inteligência artificial e com experiência em serviço. Legal. Basicamente, hoje é isso. Eu brinco... Até depois que vira a venda? Até depois que vira a venda. Ele cuida do LTV. Também. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui, tá? Eu tenho IA que faz pesquisa NPS para base de cliente. Eu tenho IA que lança novas ofertas para base de cliente. Então, você trabalha o cliente para ele ficando com você mais tempo. Tanto em qualidade quanto em novas ofertas, tirando insight e tudo mais. Por que você fala que empresas médias é o segredo? Para mim, né? Aí é para mim. Você vai conversar com o pessoal da IBM, da Oracle, os caras vão achar que eu sou maluco. E eles têm razão de achar que eu sou maluco, porque eles focam em outro mercado. O que eu acho? Aonde eu faço diferença reflete muito mais no dono da empresa ou nas pessoas que mandam de fato na empresa. Então eu consigo influenciar elas, conversar com elas e demonstrar para elas que eu causo algum benefício de fato para elas. Se eu for vender para uma corporação, um large corporate, eu vou ter que convencer vários diretores, talvez alguns vice-presidentes, provavelmente eu não vou chegar no presidente, e nenhum deles manda na empresa, todos eles mandam numa partezinha da empresa. Mesmo assim, eles têm agendas próprias, eles têm objetivos próprios, é complexa, a venda é mais lenta, tem muito player brigando lá, então a margem é menor. E o principal, paga com 60 dias, 120 dias. Cara, eu vendi para um cliente de varejo, não vou citar o nome por uma questão ética, a gente ficou 180 dias para receber. Logo quando eu estava começando a empresa. Porque alguém veio com a possibilidade, eu falei, pô, esse cliente é legal, então vamos. Cara, 180 dias para uma empresa que está começando, que o Angel era eu, então já tinha o conflito do sócio com o presidente, né? Sim, o founder também, eu ficava brigando comigo mesmo. O investidor falava assim, cara, eu já te dei dinheiro. Aí o presidente falava, não, mas a gente está batendo meta, tal, bota mais. Eu falei, não vou botar mais. Então era um conflito pessoal. PF, PJ, exato, muito grande. Né? Sozinho. E eu, que fui acostumado a ser executivo a vida toda, seguir métrica, seguir KPIs, eu tentava me autoconvencer. Não, o KPI está certo, a gente está indo, o gráfico está assim, está tudo certo. Mas eu falava, não, mas eu estou botando dinheiro todo mês. Então é muito interessante esse primeiro conflito da saída de ser executivo
para ser empresário. Hoje isso é automático já na minha cabeça, eu não tenho mais dicotomia com isso, mas era uma briga grande na época, quando eu comecei. Mas por isso o cliente médio, porque eu acho que o cliente médio eu consigo vender direto e mostrar o benefício pro dono ou pros donos. Uhum. Tô no celular aqui, mas tô anotando pergunta, tá? Então eu não tô com o caderninho aqui, Doug. Inclusive, antes de eu fazer a minha próxima aqui, inclusive tem a ver com esse ICP, né? Vamos dizer assim, perfil de cliente. Até esquecemos, ó. Deixa eu torcer uma lembrancinha pra você. Se quiser abrir aí Muito pra galera, obrigado, cara. você ver, dá uma olhada. Esse logo... É o logo da gente da PEN, é o logo da empresa, e aí junto aí tem um kitzinho da comunidade, camiseta, caneca, tudo Você mais. trouxe uma camiseta GG, né? É G. Aí, João, vamos ver se serve, depois eu experimento. Obrigado, caneca, cara. Os Obrigado, adesivos aí. adesivo aqui, legal. É bom pra gente ir pra próxima pergunta. Inclusive, vamos lá, voltando aí sobre essa questão de clientes. No início, eu não sei se você já estava com essa cabeça de média empresa, vamos dizer assim, logo no início. Não sei se no início você estava definindo ainda seu ICP, porque é normal dentro de uma jornada empreendedora. Como foi para você nessa parte de canal de aquisição de cliente, sendo que você já não estava mirando um cara que é PME? Obviamente que eu acho que tem muito uma questão ali, porque eu vou dar um exemplo da PEN, né? Quando a gente começou, e a nossa história veio muito ali próximo de Alphaville, então a gente nasceu na periferia ali ao lado. Pelo fato do nosso background ter sido em periferia, eu não tinha, tipo assim, um networking com uma galera, com uma média empresa. Meu networking era com PME, no máximo ali, próximo. Então eu só conseguia vender para PME. E aí, depois de um tempo, a gente foi construindo uma rede de contatos onde a gente consegue vender para, por exemplo, médias empresas. Hoje o ICP também é mais médio. Hoje o meu ICP é mais médio. Eu não consigo. Eu atendo. Assim, é que hoje no Brasil, né? Depende do que é pequeno e médio. Mas para mim, pequeno até 1 milhão mês, mais ou menos, é pequeno. Entendi. Então hoje eu tenho uma galera que é pequena, mas a gente mira médio ali também, o middle market. E eu acho que grande também eu acho muito difícil. Não quero trabalhar com uma galera muito, muito grande, não. Mas no início, para você definiu ali, não sei qual era no início o seu ICP, se era médio ainda, e como que você usou para prospectar os primeiros clientes ali? Então, a gente foi raiz. Como eu comecei, o cara que eu trouxe para ser um dos meus sócios e diretor de vendas, um cara que é meu amigo até agora, amigo de longa data, é um cara mais ou menos da minha idade também, muito vendedor raiz. A gente falou, cara, nós precisamos testar. A gente não entende bem onde a gente vai fazer diferença. Na época, nós fazemos performance, fazemos bem, que a gente tem todo o background que veio da Hit Local, e a gente sabe que um ticket maior, não tão pequeno, é melhor de dar resultado, o cara vai ter mais budget, a campanha vai rolar melhor e tal. Então vamos tentar ir para o segmento médio, sem saber muito o que era médio. Tá. Na época, eu lembro que o nosso ticket médio de start era R$3.000. Entendi. Estou falando em 2018. Falei, vamos testar R$3.000 por mês de ticket para ver se vai. E aí só performance, tipo nesse ticket médio? Só performance, 3.000 e todas as verticais. Vamos atrás de todas as verticais e a gente vê o que acontece. E a gente começou assim. Ele contratou 2 vendedores e cold call. Cold call. Liga. Claro que a gente já fazia alguma coisa de LinkedIn, já buscava contato em WhatsApp e tal. 2018... Não faz tanto tempo. Sim. Mas não era como é hoje a parte de prospecção. Então, a gente prospectava bem assim, raiz, aumentando sempre a cadência, ou seja, se o cara está fazendo 20 contatos por dia, o mês que vem tem que fazer 30. Se o mês que vem fizer 30, ele tem que fazer 40. E ele ficava junto com as pessoas, vamos lá. Comercial, legal. Bem raiz mesmo, assim que a gente começou. Depois foi evoluindo, né? Legal. E os primeiros clientes vieram daí? Ou vieram de contatos de networking, tal? Veio da cold call ou veio mais de networking? A gente teve 2, as duas coisas, porque como a gente já tinha bastante contato no mercado, só da gente falar que a gente tinha aberto e tal, não sei o quê, nós já tivemos algum feedback, mas teve bastante negócio também. Cold call, o cara não me conhecia, a gente tinha que explicar, tinha que ir lá e vender, foi meio misto. Mas vocês não faziam a performance para vocês mesmos? Porque, por exemplo, uma das dores que a gente teve foi que a gente já tentou vender também por cold call, mas a galera falava, pô, vocês fazem mídia e vocês não cuidam da mídia de vocês? Um argumento muito bom pra isso que a gente não teve no início foi verba, né? Porque mídia não é algo tão barato, né? Vamos dizer assim. Então, assim... Aliás, tá cada vez mais caro. Tá cada vez mais caro. Então, mesmo em 2018, ainda assim era caro. Pra gente não fazia sentido. Não sei se vocês faziam na época também. Eu na linha de investimento, eu não tinha colocado mídia.
Não tinha. Comecei a colocar linha de investimento em mídia a partir do 3º ano. Hoje eu faço, mas eu acho que eu sou tímido ainda no que eu faço de mídia. Depois a gente fala como é que eu estou hoje estruturado para vendas, mas naquela época eu nem tinha colocado como investimento e faziam essas perguntas para mim também. Pô, vocês não investem em mídia? Eu ficava com cara de ué, né? Porque realmente é uma pergunta muito correta. Cacete, você tá me vendendo uma coisa que você não acredita, é isso? Mas mídia é muito pra PME também, né? Tipo assim, eu acho muito... Eu posso estar enviesado, né? Mas assim, na hora quando eu vou ver um canal, eu vejo muito o aproveitamento dele. Eu vejo canais de mídia, mesmo em LinkedIn até melhor, né? A parte de orgânico, assim. E não que eu não consiga pegar Enterprise em Meta Google, só que é uma verba, é um tamanho de mercado menor. Não Enterprise, Middle Market. Ali, Middle Market você até consegue. Mas você tem que gastar muito em mídia. Eventualmente você tem canais mais baratos, como por exemplo eventos, que você pode ir para conquistar clientes médios ali, podcast, comunidade, que você consegue ir trazendo essa galera do middle market, né? É um pouco da cabeça que eu tenho hoje para canal. Deixa eu te falar, até voltando nessa cabeça do início ali mesmo, não trazendo para canal de aquisição, mas você ter a cabeça de KPI, ter vindo de empresa, você acha que isso ajuda quando você for iniciar a tua? Óbvio, eu sei que ajuda, mas assim, o pequeno empreendedor, ele, principalmente quando você está começando alguma coisa, você acha que ele precisa ter um pouco de feeling também dele ali? Então, é muito, muito importante essa sua pergunta. Porque eu acho que muito do que eu trouxe da bagagem de executivo me auxiliou muito na organização da empresa. Ao mesmo tempo, me atrapalhou demais como empreendedor. Então, o misto é legal. Não é legal nem muito uma coisa, nem muita outra. Vou te dar um exemplo. Eu comecei a empresa com escritório montado, mobília nova, computador para todo mundo, espaço para 12 pessoas, eu comecei com 5, uma sala de reunião com uma televisão enorme, CRM, processo para pré-venda, para venda, para tudo. Por quê? Porque na minha cabeça uma empresa era aquilo. Se eu hoje, se a gente tomasse um café aqui e saísse para montar uma empresa, fala, cara, nada. Esquece. Primeiro é ter um cliente. Lugar, você tem um escritório, eu tenho, a gente sabe como é que é, vamos ver meia venda, quando tiver o primeiro cliente a gente começa a pensar, né? Que essa é a cabeça do empreendedor raiz, que eu não fui. Então, o meio do caminho é muito legal. Tenta estruturar mais ou menos e vem com essa vontade. Agora, eu costumo falar, cara, que principalmente aqui no Brasil, empreendedor é louco. Porque é feito para dar tudo errado. Cara, agora, janeiro, começa a mudança de legislação tributária no Brasil. Os caras mudam o jogo começando a fazer teste. Do nada. E vai Muda a ver. regra com o jogo andando. Tanto eu quanto você, nossas unidades estão em Alphaville, que é 3% de ISS a menos. Cara, até 2030 morreu isso. E aí, eu vou ficar em Alphaville? Não sei. Você vai ficar em Alphaville? Não sei. Como é que você faz planejamento estratégico para 5 anos? Não faz. Outra coisa. Você está ali trabalhando, a taxa de juros está 2%. Você pega dinheiro emprestado para virar empresa, legal. No outro 15. ano virou 15%. Aí você tomou emprestado pós-fixado, cara, tua dívida quadriplicou. Você não consegue repassar isso para a margem, né? Aí o dólar vai lá para cima. A gente trabalha com software gringo. Aí a base do teu software vai lá para cima. Então, assim, é muito aventureiro. Eu acho que o perfil do empresário brasileiro é um cara que gosta de se aventurar. É porque lá fora a terra é fértil, né? Parece que lá fácil, cara. Tudo bem que o mercado, pelo fato de ser fértil, é muito mais competitivo, né? O capitalismo americano nem se compara com o capitalismo brasileiro. Mas o cara que decide tomar essa decisão aqui no Brasil, ele tem que ser meio louco mesmo, porque o negócio aqui... A estatística mostra, né? A estatística mostra que mais morre do que cresce, cara. Eu vou fazer 8 anos e a última vez que eu vi essa estatística, se eu não me engano, 15% das empresas chegam ao seu 5º ano. É isso mesmo. É uma coisa louca, assim, alguma coisa bem Mas é isso aí mesmo. absurda. Então você fala, cara, agora, vou te falar que eu tive outras experiências. A minha ex-mulher, eu abri um salão de beleza para ela, há anos atrás, né, quando a gente era casado. E eu comecei a conviver com os pequenos empresários da região. Os caras são malucos, cara. O cara fala assim, não, acho que aqui tem bastante gente que come, então vou montar um restaurante. Todo mundo come. Aí você fala, não, peraí, qual foi a tua base, cara? Qual o teu ICP? Qual o teu ticket médio?
esse pessoal come o quê? Batata, banana, carne? Os caras não sabem. E o cara vai lá E vamos no lá. coração, meu, e abre, investe um dinheiro. Por isso que você vê muita coisa no Brasil abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí eu volto para um ponto. Educação. É isso, eu também ia... Educação. E a gente não é capacitado para isso. É isso. A gente veio de escola pública, por exemplo. Se a gente não fosse, eu falo que eu sou um lifelong learner, né? A vida inteira aprendendo. Se eu não fosse um LLL, eu, cara, juro, eu não saberia o que é imposto, assim, eu não saberia nada. É que eu fui buscando e a internet me ajudou muito, porque imagina se a gente tivesse empreendido, por exemplo, há 30 anos atrás, que não tinha internet, é meio que você vai ter que ir cavucando muito no escuro, entendeu? E eu acho que, assim, pelo fato do brasileiro ser esse perfil de ser meio louco, se a terra fosse fértil, a gente tinha tudo para ser a maior potência do mundo, não entendeu? tenho dúvida, cara. Porque a gente já é meio louco, assim, com o jogo dessa maneira e sem educação nenhuma. Imagina se a gente tivesse realmente uma educação de como funciona e soubesse para onde vai. Só fazendo uma parte, eu vivi numa época, cara, que a inflação, você tinha que botar numa conta remunerada diária, senão você perdia dinheiro. Imagina você vender qualquer coisa que o seu preço de venda no final do mês é 50% menor. Então, o empresário brasileiro viveu isso e sobreviveu a isso. É louco, então a gente é muito escaldado, sabe? A gente aguenta bastante. Trazendo para essa pauta de estudo, e eu sou um cara, como eu disse, né, eu sou um lifelong learner, então eu tô aprendendo a vida inteira. E eu uso muito, até para engatar o gancho aqui, eu uso muito AI no dia a dia que eu tô aprendendo coisa nova. Isso me ajudou muito, assim. Acho que o ChatGPT é um dos meus melhores amigos. A minha mulher hoje fica brava, porque à noite eu tô lá no ChatGPT perguntando coisas no Gemini e tal. Pelo que você me falou, vocês são uma empresa muito AI first, né? Pelo que eu vejo, assim, é muito primeiro AI e depois como é que a gente constrói em cima de AI. Isso. Com essa volatilidade que vocês veem hoje de mercado, o que vocês costumam fazer e até dentro dos clientes de vocês hoje, como que vocês estão usando AI dentro de processos, assim? Porque eu vejo que, sem bullshit, né? Porque tem muita coisa que é bullshit. Então eu vejo muito. E toda onda vem igual a onda da internet. Até para complementar um pouco a sua pergunta, Biel, primeiro vocês consideram o quê? Primeiro é processos, pessoas, e antes da AI. Deixa eu ver como é que eu respondo para vocês, porque as duas estão muito ligadas. Pegaram pra mim? Eu sou um cara que hoje em dia, cara, eu bato muito isso na internet, nos meus perfis e tudo mais, sobre IA de prateleira. O que é IA de prateleira? O cara monta um agente de IA e sai vendendo como se fosse a maior maravilha da humanidade, que ele vai te dar o agente, você vai ligar e a sua vida mudou. Você vai ter produtividade e tal. Cara, isso não existe. Não existe. A IA, ou qualquer tipo de IA hoje, ela é muito boa para otimização de processos, automação de atividades. Que já existem. Que são feitas por um humano. Humano. Tá? A de hoje em dia, né? Isso. Porque talvez no futuro não seja assim. Cara, é o que eu te falei antes, né? Eu tenho um cara que estuda IA toda semana, eu tenho que falar no horário de agora. Hoje, de manhã, a gente acha isso. Mas o que acontece? Para eu implementar uma boa IA, eu preciso entender o processo do meu cliente, eu preciso entender o legado tecnológico dele, o que ele tem lá, CRM, RP, sistema de faturamento, qualquer outra coisa. E eu preciso entender o que ele quer da vida, qual é o ICP, o que ele quer causar para o cliente, para o prospect dele e depois para o cliente dele. E aí eu consigo ter soluções customizadas, tanto que a gente se autodomina alfaiates da IA. Eu não tenho nenhuma solução igual. Todos os meus clientes têm soluções diferentes. Claro, tem algumas que são muito parecidas. Bom nome, alfaiate. Mas a gente é alfaiate. Porque o que acontece? Vamos lá, vamos dar 2 exemplos aqui reais. Eu tenho 2 grupos de concessionárias Honda, carros Hondas como cliente. É o mesmo carro, o mesmo ICP de cliente, só em regiões diferentes. Quando você fala grupos, é tipo a Itatiaia ali da Alphaville. Isso. Só que da Honda você tem. Isso. Legal. Isso. Um deles é o grupo Haville e o outro é o grupo Kaiowás. Ah, legal. Tá? Então, assim, os 2 são concessionárias Hondas, vendem os mesmos carros. O ICP é relativamente igual, muda o geotarget. Então, os 2 são iguais? Não. Por que não? Porque cada um tem um processo de vendas que é do cara. Eu tenho um BDM que recebe os leads e repassa.
Não, eu não tenho um BDM, eu tenho, vai direto para o vendedor. Entendi. Aqui eu uso o CRM da marca. Não, aqui eu uso o meu CRM antes. Eu sou conectado a um sistema da Honda. Não, eu não sou conectado. Então, quando você vai construir a IA, você monta primeiro o fluxograma de processos, e aí você fala, ó, essa parte aqui de automação, eu vou colocar um agente com essa característica. Essa outra parte, um agente com essa característica. Monta os agentes, aí a gente integra. Então eu preciso integrar com CRM? Beleza, ele precisa falar com CRM. Então eu integro com CRM. Não, esse aqui precisa integrar com o sistema de faturamento, que é para mandar nota, por exemplo. A gente integra com o sistema de faturamento. Então, no final, são 2 clientes que fazem a mesma coisa, só em lugares diferentes, com processos diferentes, as soluções são diferentes. Mas são parecidas? Claro que são parecidas, porque você vai atender o cliente, qualificar o lead, vai monitorar a equipe de vendas, vai ter um dashboard em tempo real de comportamento, você vai ter um AI de BI, ok, mas como ele é feito é totalmente diferente. Agora, você imagina se eu vou para a construtora, é outro bicho. Uhum. Então, para resumir, primeiro o processo tem que estar definido, depois as pessoas certas para executar o processo e, por último, AI para acelerar. Ou primeiro vem pessoas antes disso? Eu acho que pessoas vêm primeiro. Na verdade, processo e pessoas é meio uma simbiose, né? Porque quem faz o processo são as pessoas. Mas se você tiver as pessoas erradas, o processo não segue o processo. Não segue o processo. Exato. Mas se você tiver a pessoa certa, funciona. Na minha visão, se você tiver a pessoa certa sem processo, vai funcionar. Só que para você escalar, você não escala. Porque você vai precisar criar processo para trazer uma pessoa média e a pessoa média conseguir tocar dentro do mesmo processo, entendeu? Mas eu acho que a essência é que eu bato muito nisso lá dentro do Tapem, toda hora. Tipo assim, alguém surge com uma parada nova. Não, que a tecnologia tal, eu falo assim, primeiro, os processos estão definidos. Porque eu não acredito que tecnologia eu falo, não é o Jesus Cristo que vai chegar e vai... Eu acho que ela acelera, e quem vende tecnologia assim é mentiroso, na minha opinião, tá? Porque assim, ela vai acelerar, vou até trazer um caso aqui. Aconteceu essa semana agora, né? Com a gente também. Aconteceu essa semana com a gente também, mas eu trazer um caso, por exemplo, da RB2B, que é um SaaS lá de fora do país, um software, e eles fizeram um teste que eles deixaram uma semana a empresa inteira ser operada por AI, né? E eles têm, se não me engano, acho que 20 milhões de ARR ano, né? 20 milhões de faturamento anual em dólar. Eu não sei se é 20 ou é 10. Depois eu pego essa informação. Mas a RB2B... É uma empresa pequena. Não é uma empresa tão grande, não. Mas aí eles deixaram ela uma semana só sendo operada totalmente por AI, fizeram um experimento... 100%. 100%. Desde venda, tudo, por AI. Uma semana. E funcionou super bem. Eles continuaram vendendo e tudo mais. Só que, se você pega a estrutura de processos da RB2B, que é essa empresa específica, é uma estrutura de processos assim, absurda. O que no caso deles, eles lançaram um e-book depois falando de como que foi essa experiência e mostrando tudo e tal, mas por que no caso deles funcionou? Na verdade, o caso deles só demonstrou que, tipo assim, se você não tiver processo nenhum, esquece. Não vai rodar, entendeu? Você tem que ter processo. Aí, qualquer tecnologia, não tô falando nem só de AI, tá? Até quem bota CRM, vou botar o CRM, vai salvar um processo de vendas. Se você não tiver vendedores bons e um processo ali já desenhado, não adianta você botar CRM que você vai botar seu processo tudo mal desenhado ali dentro. Eu achei uma coisa que é legal que você falou ali, e que até a galera fala, né? Por exemplo, hoje a gente é especializado em software lá dentro da PEN. E tem cliente que surge que ele fala assim, cara, pelo fato de você ser especializado em software, você já sabe como é que vende. Impossível você não saber como é que vai vender pro meu negócio, porque você é especializado em software. Então, se você operou com software X, você sabe vender pro software Y. Você acabou de me dar 2 casos de 2 empresas da mesma marca e que vendem totalmente... o processo de vendas é totalmente diferente. Isso. Podem ser semelhantes, mas nunca iguais. Até essa questão de geo-target que você falou, muitas das vezes pode ser que um cara vende mais no presencial e ele tem uma estrutura de venda diferente, e o outro cara, pelo fato da concessionária ser num lugar que às vezes não tem estacionamento na frente, ou num lugar que tem muita empresa, ele vende mais pelo online, e o processo de vendas dele é mais online do que necessariamente presencial. Eu trabalhei por um grupo de concessionárias do interior, que chama-se Grupo Caminho, que eram na época os maiores vendedores de Ranger, que eles tinham a bandeira Ford do Brasil. Por quê? Interior de São Paulo, ele pegava um público específico, então imagina, se for trabalhar para esse cara, é totalmente diferente de uma concessionária Ford aqui em São Paulo. Por quê? Porque lá o público dele consome outro tipo de produto. Mas é a mesma marca. Mas como é que esse cara consome aquele produto? É diferente. É diferente. Software é a mesma coisa. Se você for vender para uma empresa que vende software contábil, é totalmente diferente do que uma empresa que vende
ERP dentário. Nada a ver, totalmente diferente. Cara, totalmente você diferente. precisa falar a linguagem do dentista, Totalmente outra você diferente. precisa falar a linguagem do contador. É isso aí. Onde esse cara mora, onde esse cara vive, né? O que esse cara come. Por mais que o modelo de venda é parecido, modelo de venda e aí depende também do ticket médio, porque às vezes o modelo de venda muda. O software, sei lá, o software contábil, o ticket médio dele é mais baixo, ele vai vender via um self-checkout na landing page. Exatamente. O software que é para o contador, o ticket médio é maior, tem que passar por um SDR e um closer. É uma coisa totalmente diferente. E quando você entra numa empresa assim, a gente voltando até no pauta de pessoas, processos e tecnologia, se caso você pega uma concessionária ou eventualmente alguma empresa no mercado automotivo, que os processos deles não estejam muito bem definidos, qual que é o papel da 7AI? Ela consegue ajudar o cara nisso também? A gente precisa ajudar, senão a solução não sai. Não sai. Como é que a gente vende? Primeiro eu mostro para você onde eu posso chegar. Aí você me fala, pô, legal, gostei. O que você me propõe? Aí eu falo, vou te fazer algumas perguntas, a gente entende um pouco o teu cenário e eu proponho um fluxograma de processos para você, para aquela solução. Aí eu bato contigo e valido contigo se aquele processo existe, se ele não existe, se ele precisa ser criado e tal. Alinhou o fluxograma, aí a gente tem a solução para ser desenvolvida. Então, por isso que eu falo que é alfaiate, que eu preciso ir lá tirar a medida do cara. Isso é um serviço que você vende como avulso, um serviço separado. Não, ou já está incluso A gente vende, é interessante a pergunta, a gente vende um SaaS com serviço junto. Eu imaginei. Eu vendo um contrato de 12 meses, ponto. Uhum. Eu vou, claro que tem um setup, que é onde eu vou gastar mais dinheiro, principalmente com integração. Vocês sabem isso, é homem-hora que você vai gastar, não tem jeito. Então o cara paga um setup, mas ele paga uma mensalidade, 12 meses, e nessa mensalidade ele vai ter essa solução que eu combinei com ele e todo o suporte dessa solução. Que esse é um outro erro muito grande que o mercado está fazendo com IA. IA é vivo. IA é diferente de um CRM. CRM você instalou, integrou, o cara vive. A IA, o mês que vem mudou o produto, você tem que mudar o prompt. Ah, mas agora alterou o processo, eu preciso mudar o prompt. Ah, mas agora a IA está alucinando porque a gente botou um produto novo com preço X, eu preciso mexer no RAG. Então, o serviço na solução de IA, ele é sine qua non para o negócio dar certo. Se você não tem isso, se você não entende isso, cara, vai ter problema. Por isso que tem muita gente que entrou no AI, já desistiu e está machucado. Eu gosto desse cara, porque eu vou lá e explico para ele que a gente pode salvar ele. Mas é duro, porque o mercado começa a ficar doído, né? Tem muita gente querendo e muita gente fala assim, para mim não deu certo. Não é que a IA não deu certo para ele, o formato que ele fez não foi correto. Né? Vários insights aqui na minha cabeça, muita coisa. Mas uma coisa que eu peguei aqui que genial que você falou, tá? E eu acredito que principalmente futuro de software, ou quem é executivo, ou até no mercado de tecnologia, ou até quem tem serviço, que é, por exemplo, o nosso caso aqui, né? Professional Service. Você falou ali, SaaS com serviço. Isso. Então, eu acho que esses dois... SaaS. Eu acho que isso aí anda junto, cara. E principalmente para aumento de ticket médio. Numa era onde o CAC vem subindo cada vez mais, não tem como fugir, tá? Você pode até ter produto ali de prateleira de entrada, mas você tem que ter produto ali onde você vai atender esse cara de uma maneira mais profunda, você vai ter que expandir nele, não adianta. Principalmente com o nicho, muita coisa hoje acontecendo aí na internet, você precisa atender um nicho 10 vezes melhor, ou você precisa, um nicho quando eu digo assim, não precisa ser um segmento, mas um grupo de pessoas que você consiga expandir mais dentro deles. Então hoje, quando você entra dentro de um cliente, você faz ali o setup, o onboarding, você tem o software que é a recorrência, e o serviço, ele entra tanto no início ali, que é o que você falou, tempo de gente, né, FTE, e depois... Suporte. Aí o insight que você me trouxe é, IA é vivo, não adianta deixar lá, precisa de manutenção. É isso aí. Então, ao longo do processo do software, o cara, por exemplo, eu lancei um produto novo, eventualmente, sei lá, você falou alteração no RAG, seja o que for, a Seven, ela entra hoje também operando no meio dessa recorrência. Isso. E é aí que a gente faz mais diferença ainda. Porque o mercado não está vendendo assim. O mercado fica deixando as pessoas na mão. E é natural também. Começou ontem, né? As coisas estão borbulhando demais, então as coisas vão mudando. Aí o bom é a experiência, né? Eu brinco que aí o cabelo branco, que eu não gosto, mas que tem, ele faz a diferença. Por quê? Eu preciso entender de negócio e de processo. E negócio e processo você só entende de um jeito, com quilometragem, cara.
Não adianta. Se você É só começou horas de voo. com 10 anos, com 30 você vai estar bem pra caramba, não tem problema. Mas se você começou com 20, vai ter que esperar chegar a 40 para ter experiência de fato de negócio e de processo. Porque imagina você montar, olha só, imagina você montar uma IA de prospecção baseada num produto que é o que tem menos margem pro cara e que ele tem menos estoque. Você vai ferrar a vida dele. A IA vai ficar vendendo um produto que ele tem menos estoque e menos margem. E o que tem mais margem não vai vender. Estou dando um exemplo fictício aqui. Mas você precisa sentar com o cara e falar, cara, qual que é teu plano? O que você quer vender? Aonde você ganha mais? O que você precisa fazer virar? E aí você começa a construir toda a solução. Não o contrário. Eu tenho esse produto, adapta aí para você. Né? E quando, na maioria das vezes, às vezes nem o potencial cliente ele sabe disso. Não, às vezes ele... Você tem que ajudar, mas aí talvez ele não seja meu ICP. Entendi. Entendeu? Quando o cara fica... Talvez quando não é ele que vai ter uma LTV, porque ele não tem uma maturidade... A não ser que ele esteja aberto. A não ser que ele esteja aberto à mudança. Que você vai ver na conversa. Mas tem cara que não vai estar. Porque o que eu costumo dizer é que a galera, principalmente de SaaS, eles são muito apegados ao produto dele, à solução. Eles falam, nossa, eu sou foda aqui. Então mas você entende por que ele vai vender. E o que você acabou de falar é exatamente a mudança que eu acho que está acontecendo no mercado. Até alguns anos atrás, o negócio era o seguinte, faz um software, quadradinho, escala. Aí você pega dinheiro, aí você vai para IPO e tal, escala. E para escalar, o melhor de tudo é que seja um quadrado assim, ó. Um quadrado preto. Ponto. Porque isso aqui eu escalo. É mais fácil de dar suporte, é mais fácil de construir o produto, não dá problema. E eu vendo isso aqui. Então, eu entubo no mercado que ele tem que se acostumar com a caixa preta. Existem clientes que são acostumados com isso. E beleza. O que a gente está fazendo hoje... E principalmente há 4 anos atrás, né? O cliente ele tinha que se acostumar com isso, porque aquelas... não era todo mundo que codava. É isso aí. Então era aquilo ali e é isso. Ou você se adapta àquele software ou você fica sem. Você fica sem. Hoje em dia, o que eu acho que a gente faz é o seguinte, cara, eu tenho uma pseudo caixa. A cor você decide, o tamanho também, e eu entrego no formato que seja melhor para nós. Cara, isso acaba com o pensamento de escala. Então, qualquer investidor que venha ver a tua empresa, ele fala, cara, mas isso não escala. E os caras que vêm falar para mim, mas isso não escala, eu beijo para vocês. Eu não quero escalar. Eu não preciso ter. A Rich Local, por exemplo, no Brasil, a gente chegou a ter, acho que 7 mil clientes. Você imagina o que é tratar de 7 mil clientes. Cara, hoje, se eu tiver 300 clientes... Me pagando bem. Com uma margem, eu fazendo a diferença com esse cara... 100 clientes, cara. 100 clientes, 6 bi. É isso. LTV longo. Longo. O cara não sai de você, você vai montar uma solução. Você acha que desses meus clientes com a solução funcionando total, ele quer me abandonar? Não, cara, ele vai querer que eu continue com ele. Porque eu estou dando coisa para ele. Ou estou aumentando vendas, ou estou melhorando o processo, ou estou diminuindo o custo. Alguma coisa eu estou fazendo de bom para ele. E esse, eu acho... que é a visão mais de futuro. Só que aí você tem uma fragmentação de mercado absurda, né? Porque, vamos pensar em CRM hoje. Você tem Salesforce, você tem Dynamics, tem aqui no Brasil RD, HubSpot e tal, são os maiores do mundo. E aí, bem aqui embaixo, você tem um monte de pequenininho. Como, Zorro. Uma pancada, cara. Pancada. Aqui embaixo. Nenhum deles é grande e tal, não sei o quê. O que eu acho é que vai fazer assim, ó. As coisas vão começar a ficar mais médias. Você viu as ações já, né? Exato, porque esse cara aqui não vai conseguir ter tanto domínio, esse cara vai começar a colocar serviço, ele vai começar a se destacar, tomar mercado e vai fazer isso, até que as coisas se normalizam, até que inventem outra coisa também, que uma coisa em tecnologia é que a verdade hoje não é a de amanhã, né? Principalmente com tecnologia hoje, com AI, para mim o business de caixa preta era isso, era business de CAC, você tem que ter gente e tal, que não sei o quê. Quando você inverte isso e começa a virar mais... Eu vou usar tailor-made aqui, né? Porque tailor-made é muito, mas é quase uma alfaiataria, igual você falou. É isso. É um business de LTV, cara. Você vai criando solução, você entra num cliente e vai indo, esse cliente ele vai ficar no LTV. Principalmente se você tá num cliente que ele tem potencial de comprar mais de você ao longo do tempo e ele tá conseguindo, eventualmente, sei lá, aumentar a receita com a sua solução, porque principalmente a 7 é para growth, justamente é para crescimento, ou reduz margem, seja o que for, ele vai querer comprar mais de você porque você tá entrando dentro dele e gerando resultado. Uma coisa que eu gostei muito de um insight ali que você deu. Eu, por exemplo, comecei com 10 anos. Hoje tô com 24. Então, assim, eu já tô com 14 anos aí meio que na trincheira.
eu hoje vejo o quanto entender de business ao longo de eu empreendendo, mesmo que vendendo camiseta, vendendo uns negocinhos ali quando eu era pequeno, Não interessa, isso a me experiência, ajudou cara. a dar experiência, porque não adianta hoje, você vai montar uma solução, cara, não adianta você, eu sei que a galera já me critica muito quanto disso, mas não adianta você só ser dev. E hoje em dia ainda menos, entendeu? Óbvio que vai ajudar muito, porque, pô, você vai operar AI ali, vai te ajudar demais, só que você precisa entender de negócio. Exato. Que eu acho que é o principal, é o que você falou, cara, você vai chegar no cara, se você não entender que esse produto dele gera menos margem do que aquele ali, você vai vender errado. Exato. E aí não adianta você botar gente, não sei o que lá e tal, não adianta. Tem que ter um diferencial aí que é você entender, e acho que é por isso que você gosta de falar com o dono, né? Aí é que tá. Aí a gente faz a diferença. Eu tenho um cliente que ele é o maior, um dos maiores, não sei se é o maior, de São Paulo acho que é o maior, mas um dos maiores do Brasil em fabricar caixas de pizzas. Ele foi até o pioneiro daquela caixa oitavada, sabe? O cara faz, se não me engano, 3 milhões de caixa de pizza por mês. Basicamente, o cara tem estrutura fabril, pega o papel e transforma em caixa. Cara, quando a gente conversou, sabe do que a gente falou? Como é que faria para ele ganhar mais dinheiro, ser mais rápido, mais eficiente, vendendo mais com mais margem? O que tem a ver com IA isso? Nada. Nada. Ele tá me falando da máquina dele, que ele tinha comprado uma máquina chinesa, que estava com os chineses lá implementando e tal. Aliás, se você estiver ouvindo, Roberto, um abração para você. E a gente falou de, cara, como é que eu consigo fazer você conseguir ser mais rápido para venda? Porque imagina um cara que vende caixa de pizza. Quando que ele tem, geralmente, os pedidos emergenciais? Sexta, sábado e domingo. Por quê? Cara, a pizzaria começou a vender pra caramba, faltou caixa. Como é que a gente faz? Eu preciso tentar entrar em contato com o meu fornecedor. Então ele precisa ter um agente 24/7. É isso aí. Atendendo e mandando pedido pro sistema dele. Se tiver estoque, já manda. Se não, faz para o cara receber o mais rápido possível. De novo, estou dando um exemplo. A gente está falando de automotivo. Agora estou falando de caixa de pizza. Caixa de pizza. Alimentação. Se eu for falar de clientes, por exemplo, a gente tem um cliente que ele é uma fábrica de móveis lá no sul do país, fabrica muito móvel e ele vende através de representantes, né, de distribuidores. Ele tinha um problema de todo mundo ligar para ele, falar, eu quero comprar esse home theater. Aí o cara falava, então, a gente não vende direto. Onde é que você está? Ah, eu estou não sei aonde, de tal lugar. Tá bom, deixa eu ver o teu CEP, procura esse distribuidor, essa revenda. Para que você vai ter uma pessoa para fazer isso? Sim, bota o MIA. A gente colocou o MIA para fazer isso. Hoje a gente está fazendo mais coisas, integrando com CRM e tal. Mas o início era resolver esse probleminha. Que se você colocar no papel, se você tiver 3 pessoas em vez de um agente de IA, cara, o ROI é muito fácil de você fazer. O IA é 24/7, a informação é limitada, não alucina, a base de dados acabou, tranquilo, solução fácil, barata para ele, boa para mim, tá tudo certo. E não tem a ver com a caixa de pizza, não tem a ver com carro, é totalmente diferente. A gente tem IA que faz propostas. Que legal. Deixa eu entender uma coisa aqui agora sobre a Seven. Vocês, pelo que eu entendi, tá? Você me trouxe o cenário da agência de carro, é agência de carro? Concessionária. A concessionária de carro e da pizzaria. Da pizzaria não, da caixa de pizza. Vocês atendem, então, qualquer nicho? O que acontece? Hoje, 50% da nossa empresa é focada para o mercado automotivo. Tanto marcas, grandes marcas, como concessionários. Então, eu tenho um squad que atende grande marca, eu tenho um squad que atende grupo de concessionárias. Isso é 50% da empresa. Uhum. Os outros 50% nós temos várias verticais. Uhum. E aí a gente tem saúde, tem construção, tem varejo, tem serviço. E hoje vendendo tudo ainda com prospecção? Então, hoje a gente tem alguns formatos de busca de cliente. O nosso CAC é meio pulverizado. Eu tenho uma empresa que faz prospecção para mim, que eu compro dela 20 reuniões por mês. Legal. Eu tenho 2 vendedores com um head de vendas que faz prospecção, cold call, LinkedIn, WhatsApp, o que for. Eu tenho campanha,
a gente tem campanha de Meta e Google, e eu crio audiência. Aí tem alguns modelos de criar audiência. Tá. Eu tenho o meu perfil, a gente tem um perfil que é para falar de IA, que está começando agora. Eu participo de alguns podcasts, eu estava brincando com vocês, o VVV, né, com um grande amigo meu. Então, eu tenho caminhos conjuntos para captar. E é o que eu acredito, equilíbrio. Tá. Eu acredito que o equilíbrio de canal também acho. é legal. Você ficar na mão de um só é muito risco. Você fala, eu vou montar uma equipe com 5 vendedores aqui e vão embora. Pode ser que você estoure. Pode ser que não. E aí? Você gastou todo esse dinheiro, esse tempo. Quando você faz um pouquinho de cada um, você consegue até medir o que está dando mais resultado. Aí você calibra, esse mês eu vou mais nesse aqui, aquele mês eu vou mais nesse e tal. E você vai sempre otimizando. Legal. Tá. Hoje, desculpa te interromper. Não, pode falar. Deixa eu entender como é que funciona esse squad que atende essas marcas e esse grupo aqui, por exemplo, qual que é esse organograma atual que vocês têm? Operacional, você diz. Operacional. Tá, imagina uma linha aqui na minha frente. Para esse lado da esquerda, eu tenho a estrutura operacional e diretiva. Então, eu tenho um financeiro e administrativo com RH, eu tenho um head de vendas, eu tenho um head de estratégia e eu tenho um head de IA. Esse é o que vai operar a conta do seu cliente? Não, isso daí é da esse é o estrutural. Tá. Aí eu tenho squads. E esses squads todos reportam para mim também. Eu tinha um diretor de operação que eu resolvi entrar no jogo para ficar mais ágil o negócio. Então todos os squads reportam para mim. Aí a gente tem 5 squads. Um squad que é para grandes marcas, um squad que é para concessionárias, um squad que é para, a gente chama de brand performance, que tem branding, performance e ainda coisas de agência. A gente tem um squad que é um squad de IA, que é só cliente que tem IA, e tem um squad que a gente chama de squad multi, que eu tenho vários profissionais que não estão dentro desses squads, porque eles não têm um papel tão importante. Dentro de uma conta específica. Isso, mas ele pode atender. Então, por exemplo, desenvolvimento de software. Eu tenho um cara no squad multi que às vezes ele atende esse squad, ou atende a outro squad, atende outro squad. Então, por exemplo, no squad de IA, só tem a galera que é de IA ali. Não tem... talvez não seja diversificado igual o nosso. É porque hoje a gente tem, por exemplo, a nossa estrutura de squad, ela entra dentro... O squad são quem vai atender contas no nosso, né? Eu acho que você, no caso, atende áreas, né? Vamos dizer assim. Contas e áreas. Contas e áreas. Contas e áreas, o seu. O nosso atende apenas contas. Dentro de uma conta só, por exemplo, eu tenho um CS e um Media. Dentro de uma conta só. Então, o meu squad é só o CS e o Media. Aí eu tenho áreas que compartilham dentro desse mesmo squad, que é o CS e o Media. Obviamente que em cima do CS tem um head de CS, em cima do Media tem um head de Media. Mas eu tenho áreas que atendem esses squads. Por exemplo, a área de audiovisual, a área de criativo, a área de copy. Essas áreas atendem esses mesmos squads. Mas o squad hoje é composto por, sei lá, 2, 3 pessoas no máximo. 2 Medias, um CS, ou um Media, um CS, seja o que for. Cara, eu vou falar que eu já tive vários tipos, tá? Eu tenho certo, né? Não tem. Tem o que melhor funciona para você e para tua equipe. Às vezes você tem uma equipe que ela funciona mais trabalhando daquele jeito. Hoje a gente está com essa estrutura mais verticalizada e pouco horizontal, tá? Agora, no passado, eu tinha head de performance, head de criação, head de não sei o quê, e as contas eram horizontalizadas. Aí depois eu fiz os squads com verticais com heads horizontais. Legal. Agora não, agora eu mato tudo no squad. Então, por exemplo, o squad X, que eu tenho aquele tipo de cliente com aquele tipo de demanda, eu tenho todos os profissionais para aquela demanda naquele squad, com um chefe do squad, que é o squad leader, e com atendimento, que é o CS. Né? Eu chamo de atendimento, mas é a função do CS. E todo o squad é assim. Só que vai ter, ou vão existir algumas funções que elas são funções que não são usadas tanto. Por isso o squad multi. Ou consegue atender várias contas, né? Vamos dizer assim, ou por demanda, assim, o que for. Mas quer ver? Deixa eu dar um outro exemplo. Infraestrutura, por exemplo.
Não precisa Cara, ter eu um tenho cara atendendo 10 um contas. cliente no squad que precisa de infraestrutura. Aí 2 no outro squad, aí um aqui. Isso. Eu deixo esse cara aqui no squad multi, Atende eu fico todas. utilizando Isso. A gente é todos. quase a mesma estrutura que entendeu? o nosso. E quem reporta diretamente para você? De todos essa esses parte da 5 squads? esquerda, que eu te falei, que é a parte de direção, e os squad leaders. Só no multi, por exemplo, quem é o líder do multi? O multi, eu tinha um líder. Agora eu resolvi colocar 2 líderes, donos de 2 squads. Que aí não tem briga. Entendi. 2 líderes Porque geralmente a donos. galera brigava com o dono do multi. Isso. Imagina que hoje o dono do multi no nosso é o nosso gestor de projetos, beleza? Aham. E aí, imagina que supondo que eu tenha ali o head de mídia que você tem hoje e o head de atendimento, eles brigam com o dono do gestor de projetos, entendeu? E como quebra isso? Aí ele tirou o head do multi e botou os dois como dono do multi. É como se hoje o Lucas e o Marcos mandassem demanda pra galera de baixo ali. Isso aí. Entendi. Faz sentido também. É muito simples. Porque tem se muita matem. briga. É isso aí. Isso eu aprendi faz muito tempo, tá? Eu lembro que eu tinha uma diretora de vendas numa empresa que eu passei muito boa, mas que ela destruía com o pessoal de atendimento. Sempre a culpa era do atendimento, sempre a culpa era do não sei o que e tal. Um dia eu chamei ela e falei, a área de atendimento é sua. É isso. Mas como assim? Eu falei, é sua também. Vai ver o Não, tamanho mas do pepino. venda e atendimento, as duas são suas, faça o que você quiser. A gente tem que vender e não ter churn. Resolveu. É isso. É igual hoje. Hoje eu sou head de receita lá. Eu cuido de marketing, vendas e CS. Ou seja, a culpa se não aumentar a venda A trolha é minha. 100% É sua, isso. não tem jeito. É isso. Agora, em CS, especificamente, eu tô cuidando só de onboarding, mas ongoing também é um negócio que, assim, é foda, velho. Ongoing é uma pica. Ongoing Então, cara, eu foda. vou te É falar foda, que o ongoing, aí eu sou neurótico. Eu estou no grupo de todos os clientes. Se um cara não responde um cliente Tem que ser neurótico. por 5 Na minha opinião, tem minutos, que ser neurótico. 5 minutos eu respondo e como cara. 5 minutos. Claro, agora eu tô aqui com vocês, eu tô vendo o que tá sim. acontecendo. Então pode estar acontecendo um Sim. monte de desgraça aí, eu não tô Uhum. vendo. Mas quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou ver, os WhatsApps de clientes. E posso falar? Os clientes adoram. Mas tem que ser assim, cara. Eles Tem que ser assim. adoram. O cliente manda mensagem de sábado, de domingo, mandou esse sábado, mandou ontem. Cara, eu fico esperando. Não respondeu, eu respondo. E para mim não tem problema nenhum, cara. É a coisa mais habitual ficar vendo o celular e tal. Não sei o quê. Eu não fico neurótico. Tem gente que fica neurótico com isso. Eu não fico, eu consigo parar, dar uma mensagem e voltar porque eu tô fazendo. Só que o meu cliente vê isso como um puta benefício. E aí vai o dono. O dono fala assim, cara, se der merda eu falo com o Zé. É isso. Tá certo. Tá, agora eu vou te fazer uma questão sobre. O jogo completamente. Quantos, não sei se você consegue abrir isso, mas quantos em média, em quantos grupos, por exemplo, você tá, e como que você consegue entender em tempo real o que está acontecendo com cada cliente, em cada projeto, e até que ponto isso é saudável, porque geralmente a galera, imagina que dá merda em 10 clientes, os 10 vão cair para cobrar você também. Como que você organiza tudo isso? Primeiro, a gente está bem ajustado, tá? Depois de muito tempo, a gente conseguiu ter... E, cara, parabéns você, minha equipe, porque vocês estão cada vez melhores nisso. Assim, eu acabei criando uma linha abaixo de mim, meio neurótica também, assim. Então, cultura, né? Fica cobrando a cultura. E foi meio pro pessoal. É isso. E eu dou o exemplo. Então, às vezes tem problema que eu chego pro cara e falo assim, tá acontecendo isso, você viu? Eu vi, mas como é que eu te ajudo? O que eu preciso fazer para te ajudar? Eu sou teu servo, não você meu funcionário. Como é que eu posso te ajudar agora? E eu tento ajudar. É isso. Claro que eu sou limitado tecnicamente perante a maioria das pessoas que sabem mais do que eu. Mas eu tento ajudar. E também não é só ficar fazendo também para o funcionário ficar mal habituado, né? Você fazer, se tá ali à disposição, mas também, é igual você falou, você responde e come o cara. Não é só responder e tá tudo bem. Exato. É responder o grupo e falar, meu querido, próxima vez... Tem cara que eu vou direto no chefe, tem cara que eu vou direto no cara. Depende da situação. Só que, para responder a tua pergunta, cara, eu preciso estar em tudo. Então, eu não consigo ter um nível hierárquico que eu tinha numa multinacional. Que a minha visão era parcial, porque eu tinha diretores que olhavam mais internamente. Eu não consigo fazer isso hoje. Espero que no futuro eu até consiga fazer.
Então, eu estou aqui em mais ou menos 60 grupos Uhum. de WhatsApp Uhum. que o couro come durante o dia. Eu sei o escopo 100% de cada cliente. Por quê? Porque eu participo sempre da venda. Uhum. Ou vendo a proposta, ou fazendo a apresentação para o cliente, ou participando do onboard. Então, eu sei o que a gente vendeu mais ou menos. O onboard é foda. Tem que participar do 60 onboard, eu né? guardo na cabeça. Uhum. Ainda dá para guardar 60 na cabeça. Sim. O dia que for 300, aí talvez fique com dificuldade. Mas aí 300 você passa a clientes, cultura, idade maior, fica difícil. mas aí né? você passa a cultura por quem foi cuidar É isso. de cada 60. É Mas isso. a cultura tá criada desde o founder ali. É Eu isso. acho que essa Eu tenho, é muito importante isso, tá? Eu tenho um squad leader que tem a tua idade, tem 24, o Eric, que é meio cria da casa, né? Ele começou com a gente, depois ele saiu, foi fazer estágio em outro lugar, aí voltou, e ele tá com esse bichinho também junto comigo. Ele Tá tá lá, certo. dia a dia, respondendo e tal, e eu já falei pra ele, vai ser sócio da empresa, E é cara, bom que é isso que eu criar quero. cria da casa. É isso, mas tem que ser mesmo. Aliás, A gente tem esse é um sistema de outro tema. partnership também. Eu quero ter vários sócios. Eu também. Eu não Uhum. quero Minha visão ter uma também. empresa, eu sou o rei O dono da e lombada os na rua. súditos. Cara, não quero. Eu quero ter sócios. Entendeu? É outro tema também. Já entra em partnership também, que é top. Eu falo que eu sempre prefiro ser dono de um pedaço da montanha do que ser dono de uma lombada na rua. Exato. Não faz muito sentido. Mas rapidinho, deixa eu só voltar um monte de coisa aqui que eu tenho anotando. Posso só fazer uma que tá no Pode. mesmo caminho? Uhum. Então, por exemplo, baseado nessa linha que você me passou, atualmente eu sei que talvez os processos já estejam bem mais estruturados, então acaba que você não olha tanto para isso, mas se você olhar muito só para os clientes, você também, eu imagino que você ainda consegue olhar também para as pessoas Então, boa pergunta. Está no meu planejamento estratégico, em 2026, focar mais em pessoas. Porque isso eu acho que é momento da empresa mesmo. Uhum. O que aconteceu de 2 anos para cá? Uma virada enorme do que a gente fazia com o IA entrando, um go-to-marketing mudando, o formato mudando. Eu é que tenho que ser o cara que toca esse negócio. Você precisa olhar pro cliente. Por quê? Porque eu preciso falar para todo mundo o que está acontecendo. Então eu sou a visão da empresa, a transformação da empresa e o que vai ser. E quando você faz isso, você esmaga. Falar esmagar pessoas é feio demais, mas você acaba vendo que pessoas não encaixam naquilo que você precisa, ou a pessoa vê que não se encaixa nisso e ela sai. Então você tem uma troca de pessoas muito grande nesse processo, teu turnover aumenta. Uhum. Mais um motivo para eu ficar vendo que, se eu for olhar só o turnover, eu não faço a mudança. Então vamos fazer a mudança. Quando eu fiz a mudança, os que vieram comigo já estão super atualizados e bons nesse novo segmento, vamos trazer gente nova e aí eu reestabeleço a parte de pessoal. Então, esse ano a gente já começou um pouco com algumas coisas em relação a pessoas, mas pro plano estratégico, no plano estratégico do ano que vem, que foi feito esse ano já, a gente está focado bastante em pessoas, qualidade de trabalho, desenvolvimento, tudo. A gente tem várias metas a serem atingidas em relação a pessoas. É o lance que eu te falo lá, que eu aprendi na terapia, que, mano, você não dá pra você tentar equilibrar todos os pratos de uma vez só, às vezes você vai deixar cair um e tá tudo bem, entendeu? Depois você equilibra ele de novo e é isso. Gostei, 24 anos fazendo terapia, parabéns. Cara. Eu faço terapia toda sexta, faz 2 anos. Parabéns, porque assim, você ter clareza disso na tua idade, cara... É muito difícil. Vou te falar, excelente. É muito bom mesmo. Eu faço e assim, acho... Eu faço toda sexta. Eu era do cara que julgava, eu falava, não, coisa de fresco. Só que aí agora, hoje em dia, eu entendi que é necessário estar fazendo mais que ele, tá fazendo 2 vezes por semana. Precisa, porque assim... E às vezes eu falo, mas se eu pudesse, eu falaria todo dia com a psicóloga. Vocês têm filhos? Ainda não tem? Ainda não. Então, cara, olha só, você tem a empresa, que tem um monte de filho, entre aspas, lá. Mas é mesmo. Né? Aí você tem a tua vida em casa, tua mulher, tua namorada, Aí você tem filho. É muita coisa. Cara. Se você não tem com quem dividir psicologicamente. E assim, o cérebro da gente, ele é uma máquina que às vezes dá defeito. E a gente não consegue diagnosticar o defeito. Mas a gente acha que é super-herói, né? E o médico, sim, cara, às vezes toma um ansiolítico, tua vida muda. A sua vida muda. É impressionante, é uma máquina que cheguei num nível da minha vida de estresse. E nesse dia foi muito interessante, já mudamos o assunto, né? Não, mas tem problema, vambora. Eu fui nadar, eu fui nadar à noite, cara, eu comecei a nadar. Aí eu comecei a fazer o fluxo de caixa numa planilha de Excel na minha cabeça, nadando.
Uma hora eu parei assim, eu levantei, falei, professor, eu nadei quanto já? Ele falou, sei lá, não tô vendo quanto você nadou. Eu sei que você entrou na piscina faz uma meia hora já. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa. Eu fui pra psicóloga, eu falei, ó, tem alguma coisa errada. Porque se eu tô indo pra piscina pra nadar e relaxar, como é que eu tô fazendo o fluxo de caixa da empresa numa planilha Excel na minha cabeça nadando? Ela falou, ótimo que você conseguiu isso, você tá fritando, vai fritar o cérebro, eu vou te passar agora para um psiquiatra, porque eu preciso colocar uma medicação para você abaixar um pouco o seu ritmo, porque vai ter problemas. O corpo ou o teu cérebro vai começar a mandar sinal, você vai ter problema. Cara, comecei a tomar um ansiolítico, melhorou minha vida, eu comecei a ficar tranquilo e tal. Agora, como é que eu vou me automedicar ou saber disso? Entendeu? Eu tem não que ter sei. humildade para falar, nós somos uma máquina, a gente dá defeito para sair no mecânico. Eu sempre falo, façam terapia. Eu só fico meio com receio quando eu entro em questão de remédio. Eu já não sei se... Acho que já é muita crença da minha cabeça. Não, mas isso depende do nível. Problema. O meu problema, por exemplo, que a médica diagnosticou, é que imagina um contagiros do carro, eu andava sempre a 6, 7 mil giros, 6, 7 mil, 6, 7 mil, 6, 7 mil. Eu não conseguia andar 2 mil, 3 mil, 4 mil. Eu ligava o carro e ia para 7 mil. Cara, vai fundir o motor. É uma questão de tempo só. Então, o que ela precisava? Eu preciso voltar o seu velocímetro a ficar mais assim. Agora, tem outros caminhos. Faz 2 horas de atividade física, vai fazer yoga, come mais saudável. Tal. Eu preferi o quê? Cara, eu vou nisso, porque eu adoro comer, quero tomar meu vinho, eu não consigo fazer 2 horas de atividade física, então vamos nesse. Mas aí é opção. Entendi. No meu caso, por exemplo, eu faço terapia toda sexta, né? Faz 2 anos. E eu sempre... Mas aí é muito de influência. Eu comecei a fazer porque tinha uma pessoa que eu acompanhava muito que falava, faça terapia todo momento. Então por isso que hoje eu falo, façam terapia. E teve uma pessoa que eu fui falar esse dia no escritório, que a pessoa falou, tem pessoa que precisa mais, menos. Eu cheguei na conclusão que eu falei assim, cara, na minha opinião, todo mundo precisa de terapia. Quando você coloca que um precisa mais, outro precisa menos, você acha que, tipo assim, existe probleminha e problemão. E não existe probleminha e problemão. O problema da vida do Zé, pra ele, às vezes é gigante. Pra mim, às vezes é pequeno. Isso. O meu problema hoje, com 24 anos, o Zé pode olhar e falar, puta, esse é seu problema com 24 anos? Puta, que probleminha. Mas pra mim, às vezes é um problema gigante. Entendeu? E que tá aquilo ali na minha cabeça. E principalmente pra gente. E não é, de novo, não é só pra quem é líder ou quem é empresário. Quem é líder ou empresário precisa ainda mais. Mas assim, não que precisa mais, mas todo mundo precisa. Mas, cara, é uma carga emocional tão forte, assim, que se você não souber diferenciar, igual a gente que tem mulher, de novo, tô no chat EPT 10 horas da noite fazendo o planejamento do lado dela na cama. Quando eu percebo que tem semanas, esse foi o meu papo da última terapia, que eu tô muito pra um lado, tem que equilibrar. Eu sinto que na terapia é o momento que eu paro e eu vejo o Gabriel em terceira pessoa, como se eu estivesse num joguinho, entendeu? Isso aí. Aí eu falo, pô, como é que foi sua semana? Puta, essa semana eu dei menos foco, sei lá, pro meu pai. Aí ela fala, pô, tenta fazer um almoço com ele domingo. Exato. Entendeu? Aí eu baito insight e falo, caralho, bom, você não tinha pensado nisso e é uma coisa tão simples. Tão simples que aí eu equilibrei um prato da minha vida e falei, beleza, agora eu atenção. Meu pai posso ficar às vezes 1 semana, às vezes sem fazer um almoço de novo, 2 semanas. Entendeu? Mas eu resolvi esse problema aqui. Então eu me vejo em terceira pessoa e eu consigo alinhar. E aí voltando pro... Que lindo que você tá vendo isso com 24 anos, cara. Porque eu acho que isso é bom mesmo. É assim, é uma alavanca que vai te estilingar muito. Cara. Mas é mesmo. Muito porque, legal. cara, você ter a ciência... Acho que o primeiro passo é você ter a ciência que você precisa. Isso aí. Porque acho que o maior problema é quem nega, né? Que fala, não, que não sei o que lá. Eu conheço pessoas da minha idade que acham que quem vai em psicólogo é louco. Meu Deus. E elas são muito, muito problemáticas. Porque quando você é analisado, você começa a ficar meio analista. Então você começa a olhar o outro e falar... Isso. Cara, esse cara tá com um problema grave na cabeça, não tá funcionando bem. E o cara acha que não. Não e pronto. E você que é maluco de ir. Tá bom. Cara, esse cara gasta energia, tem problema. Você vê, pode dar uma merda forte, cara, fisicamente falando. Pra você ter um derrame, pra você ter um infarto, pra você fazer uma besteira, ficar muito nervoso, brigar com o cara, levar um tiro na rua. Mas é mesmo. Cara, é tênue a linha, entendeu? Então, putz, se todo mundo fizesse, o mundo mudaria. E você não acha que quando você faz terapia... Eu acho, assim, tô aprendendo muito ainda da vida, né? De novo, eu sou um cara que eu sempre vou pesquisando.
você se conhece mais, e quando você se conhece, parece que você sempre tá no eterno se conhecendo. O resto da vida inteira você tá, É isso aí. nossa, eu sou assim. Isso. Nossa, eu sou assim. Porque você vai pegando a sua essência e você fala, aí você sabe se controlar. É o que você falou, quando você é analisado, você fica se autoanalisando tanto. Porque, por incrível que pareça, né, é o que o pessoal fala, os coaches falam muito, e eu gosto muito dessa frase, o maior inimigo é você, é a tua mente. Você tá com você a todo momento. É isso E aí. muitas das vezes você não se conhece. Talvez a pessoa que você menos conhece é você mesmo. Entendeu? E você tá com você o tempo inteiro. Quando você tá fazendo terapia, você tá olhando e falando, nesse momento aqui eu passei demais, nesse momento aqui um gatilho que eu passei na minha vida, seja na infância, seja qualquer coisa, voltou e tal. É até bizarro, quando você fala o que você tá sentindo, você fala, acho que tá sendo ego da minha parte. Acho que eu tô sendo escroto aqui. Porque quando você E fica quando aqui, você acha que começa tá a perceber o certo. seguinte, você fala, cara, quem falou hoje foi meu pai, não fui eu. Fui eu que... Isso é foda, isso eu é que forte. falei. Isso é forte, isso é forte. Minha mãe falou isso. Meu, né? fui eu que falei, como meu pai que falou. Você fala, cacete, cara, eu trouxe Isso é total do exatamente meu pai. a frase do meu É pai. bizarro. Eu vejo isso nos meus isso filhos, mesmo. é muito engraçado, né? Porque isso agora eu tenho um filho de 18 e um de 20, então eu consigo ver isso, eu falo, caramba, o cara tá falando com a voz da mãe ou com a minha. É bizarro, né? E é totalmente... Eu tô querendo ser pai agora, então é totalmente a referência, né, da gente, né? E pega, e por mais que, por exemplo... Você tá querendo, você quer que a gente explique como é que é e tal? Não, isso não precisa. Tá tudo bem. eu tô tentando, vamos dizer assim. E assim, minha mulher é pediatra, né? Pediatra não, é professora infantil, ela quer ser psicopedagoga. Então ela quer entender mais ainda na mente infantil. E ela mesmo fala que é totalmente a referência, cara. E às vezes, você falando isso, seu filho tem 20 anos e ainda assim, às vezes, pega coisa tua. Quem dirá você, às vezes, com, sei lá, com 50, com 60, você não usa uma coisa quando você era da infância ou da sua família. Mas usa mesmo. E outra coisa importante de a pessoa fazer análise é que ela se torna mais humilde. E humildade, para mim, é um dos segredos da vida. Cara. Humildade e gratidão. Porque você começa a ver que você não é tão bom que nem você pensa, que você tem defeitos, que você precisa se arrumar, que você precisa mudar em algumas coisas. E só esse exercício te dá humildade para todo o resto. Mas é mesmo. É muito legal isso. Não é porque um cara que fala, quem vai no psicólogo é louco, ele é arrogante. Ele é arrogante. Ele não tem humildade. Com certeza. E ele se acha. Ele se acha. Com certeza. Entendeu? Ninguém é melhor que ninguém, cara. Eu vi um exercício, até voltando para o pauta executiva, eu vi um exercício esses dias que é bom, executivos de grandes companhias, ou até mesmo um empresário que acha que já tem o toque de Midas, porque, por exemplo, eu tava vendo um podcast esses dias, a Blockbuster, por exemplo, que quebrou. É o caminho da derrota quando o cara chega nisso. Você fala assim, caralho, pra Blockbuster só tinha gente inútil lá dentro? Não, porque pra eles chegarem no tamanho que chegaram... Tinha gente boa. Tinha gente boa. Só que... eu acho que eu vi um estudo de Stanford falando disso. Que, tipo assim, a Blockbuster só quebrou porque eles insistiram tanto tempo na mesma cultura que eles quebraram. Porque eles, tipo assim, eles confiam muito... É igual, a galera fala muito sobre visionário e tal, mas, por exemplo, você pega o Steve Jobs, ele falava uma época assim, não façam gadgets. Gadgets é tipo iPods e tal, essas paradas assim. E a Apple só ficou conhecida por conta de gadgets. Fazer isso. iPhone e tal, porque o core era PC. Aí chegou uma hora que ele falou, não, vamos mudar, vamos pivotar, vamos pra outra coisa, e foi pra outra coisa. Mas o que é isso? É um exercício de humildade intelectual. Você saber que nem sempre você tá com toque de Midas ali, entendeu? Então, tem um exercício que estavam falando pra executivo, pra empreendedor, que é tipo assim, começa um esporte novo. Às vezes, do nada. Isso. Porque você vai ver o quanto vai você sofrer. é tipo assim, você imbecil. um imbecil em algumas áreas da sua vida, né? Porque às vezes você acha que você tá com o toque de vida, você não tá, velho. Você só dominou demais, às vezes, um assunto. Quando você vai pra outro, você percebe que... E eu vou te falar que esse é um problema grave em empresas que o dono deu muito certo, muito rápido e foi muito bem. E por competência, não estou falando que é sorte, não. Tem alguns que é sorte, mas por competência. É difícil para esse cara, e eu fico imaginando, deve ser difícil mentalmente mesmo, alguém chegar para ele e falar, cara, esse seu caminho é errado. Porque ele olha para trás e ele fala, eu fiz, cara. Olha o que eu fiz, olha o que eu entreguei, olha, cara, eu tô sempre certo. Então é difícil mesmo para a mente desse cara absorver que ele pode estar errado. É um movimento contrário à cabeça dele, né? Então deve ser muito difícil mesmo. Por isso que eu acho legal começar cedo. Porque independente do sucesso que você vai fazer, eu tenho certeza que fará, você vai estar sempre pensando nisso. Cara, como é que eu posso mudar tal? Hoje, eu acho que o segredo de uma boa empresa ter perenidade é flexibilidade.
A gente tem que ser que nem bambu. Você vai até aqui, não quebra e volta. Vai até aqui, quebra e volta. Isso não quer dizer que você não tem que ter foco, que você não tem que ter plano, mas você tem que ter a capacidade de... Cara, peraí, esse caminho aqui, não sei, vamos tentar esse. Escutar a base. Cara, às vezes tem muita coisa que vem da base da empresa que você pode falar, meu, vamos usar essa ideia aqui, vamos ver se dá certo. Pô, mas quem falou é o cara júnior. Mas faz sentido, vamos tentar. Tenta aí, quanto que vale tentar, entendeu? Tenta. Muito bom. Ah, Muito bom. deu merda, deu merda. É o que eu falo para todo mundo lá, é o seguinte, gente, nós vencemos, eu perco. Então, assim, a gente vai entrar numa decisão de arriscar, eu vou perder, vocês não. Quem falou isso é Jim Collins. O mentor do Jorge Paulo Lemann. O livro Empresas Feitas para Vencer, ele fala que os melhores executivos de liderança nível 5 é aqueles que... Porque ele fala que as empresas que quebraram, que ele analisa, né? Nesse livro ele faz um estudo das empresas que quebraram e as que foram bem-sucedidas. Ele falou, as empresas que quebraram, os executivos chegavam numa entrevista e quando dava bom, ele falava, não, eu fui muito bem, ainda bem que eu fiz isso, tal, que não sei o que lá. E os líderes nível 5, eles tinham humildade de chegar e falar assim, se deu bom, foi por conta do nosso time, se deu ruim, foi por minha culpa. É isso aí. Humildade, gratidão à equipe, são coisinhas simples, cara, mas que você tem que fundamentar na tua carreira. E na real isso é growth, né? Growth é você testar o mais rápido que você puder. Growth Isso. se resume em testes. É a flexibilidade do bambu. Eu gostei dessa analogia do bambu. Muito legal. Vou anotar, vou pegar pra mim isso aí. Eu uso isso pra minha vida. Não é só pra empresarial, não. É pra vida também. Tem conceitos que você estabelece que talvez não sejam corretos. E aí? Eu quero finalizar só com um assunto que eu queria entrar antes aqui. E eu não consegui entrar, mas você falou assim, pô, o cliente que tá em ongoing, saiu do onboard ali e tá em ongoing, eu sou neurótico, fico em todos os grupos e tal. Isso pra mim demonstra muito que a empresa é muito customer first. Então vocês botam o cliente no centro. E isso pra mim é algo muito valioso. Eu vi um estudo que falam que as empresas que deixam o cliente mais satisfeito é as que mais crescem. Então você pega dentro de 15 anos, por mais que uma empresa ela cresceu 10 vezes mais rápido que a outra, ela necessariamente não é a empresa que mais gera receita. A empresa que em 15 anos manteve o cliente no centro e deixando ele satisfeito, no final dos 15 anos quem cresceu, e aí é olhando muito para LTV e longo prazo. Então, assim, essa sua mentalidade de ficar em grupos mostram que o foco de vocês é necessariamente LTV mesmo. E aí uma dúvida, quando você entra no cliente, assim, o core de vocês é só growth ou vocês desenvolvem, por exemplo, pô, o cara tem um RP lá, vocês vão desenvolver um RP para focar em gestão dele, ou o foco é fazer integrações como um todo, automatizar para ter growth no total como um todo? Primeira coisa que você falou sobre foco no cliente. O que eu falo para todo mundo lá, e está num dos pilares da empresa, nós não temos foco no cliente. A gente tem foco no foco do cliente. É totalmente diferente de foco no cliente. É o nosso foco do cliente. O nosso valor principal é foco do cliente. Cara, porque é ali que dói, é ali que o cara tem dinheiro. Então, assim, o foco do cliente é vender carro. Não, cara, o foco dele é vender este carro para esse CP. Então, eu tenho que entender isso. Né? Só falando Legal. um pouco Muito bom, adorei. Do foco no cliente que a gente... Isso é um exercício de neurose, entre aspas. Você tem que ir passando. A tua segunda pergunta eu esqueci. Foi sobre growth. Que o core de vocês boa, é growth boa. ou vocês desenvolvem um RP pro cara? Flexibilidade. A gente começou pensando, nós vamos ser growth. Então, eu vou trabalhar no pilar de a hora que chega o lead, eu atendo, qualifico, monitoro, agendo. Mas espera aí, e quando ele vira cliente? Não, quando ele vira cliente, então eu trabalho com NPS, com oferta especial, com controle de qualidade de saque, tal. Perfeito. Aí veio um prospect e falou assim, cara, mas e para fazer proposta? Cara, a gente pode pensar, como é que é teu processo? Meu processo, o vendedor recebe, vai na base de dados, compõe a proposta, traz, faz meio uma análise e manda. Falei, vamos fazer de IA. Então hoje a IA atende, vai até a base de dados, formula a proposta, joga no machine learning que tem proposta vencida e proposta perdida, analisa as duas para tentar fazer um benchmark, volta a proposta, alguns valores vai direto, valores maiores passa para um vendedor para ele fazer o final. Isso tem a ver com growth, mas não tem a ver com growth. Aí um cliente falou assim, cara, eu preciso que você mande, além de tudo, nota fiscal e boleto para o meu cliente quando ele fecha. Beleza, a gente foi lá e integrou e está fazendo isso. Eu não vou para a base profunda. Então, se o cara fala assim, cara, eu preciso que o meu RP faça isso. Não.
Aí você conversa com o cara que manja do teu RP. Ah, eu preciso trocar isso no CRM. Não, eu vou te ajudar a jogar a informação no CRM. A gente tem solução, por exemplo, que o cara pega por WhatsApp e fala, cliente Rodrigo, eu tive nele, aconteceu isso, assim, assim, assim. Desliga, transforma em dados, entra no CRM, no campo Rodrigo e tá lá. Legal. O cara não precisa mais ficar digitando. Tem a ver com growth? Tem, mas... Então, a flexibilidade toma conta. Por isso que eu te falei que é alfaiate. A função do alfaiate, cara, se o cara tem o ombro largo e cintura fina, ele precisa funilar o terno. Se o cara é gordão, o terno precisa ser aberto, mas não pode parecer que o cara é gordão. Então tem que espichar o ombro. É isso que a gente faz o dia todo quando a gente constrói solução. Legal. Tá, deixa eu entrar um pouco nessa, só para finalizar também, nesse mesmo caminho. Porque assim, quando eu perguntei ali no início que, Tem água aí, pô, Zé? você... Eu tenho, fica tranquilo. Obrigado. Essa ajuda que você presta também para o cliente como serviço, você vende de forma separada ou tudo junto? Você falou que é tudo junto. Isso. Só que a questão é, como que você chega na precificação de tudo isso e também não acostuma o cliente de que vocês vão fazer tudo para ele? Até por uma questão de, obviamente, margem tua, porque eu entendo o cliente em primeiro lugar, mas você não é ONG, você tem que lucrar também. Sem dúvida. E como que alinha isso de uma forma correta? Primeiro, uma coisa que vocês não vão acreditar muito, mas tudo que a gente vende, vendeu, a obrigação que eu coloco para a equipe é entregar 110% do que foi vendido. Over deliver. Então, assim, já de saída, não interessa o que eu vendi, eu preciso entregar 110. Ponto. Tá no preço. Agora, como é que eu faço a precificação? Hoje eu tenho a parte tecnológica, que tem custo, token, N8N, hora para você criar o agente, tem algum custo ali que eu não tenho como fugir, esse custo é base, e eu coloco uma margem em cima disso. Aí eu vou para pessoas. Eu tento estimar homem-hora por projeto baseado no histórico que eu tenho. Tem muito projeto que eu não tenho histórico, então eu tenho que estimar mais ou menos, e a gente vai para o jogo. E no meio vai corrigindo. Tem cliente que eu ganho mais margem, tem cliente que eu ganho menos margem. Ah, mas você pensava que seria assim? Não, eu não pensava que seria assim. Na verdade, o que eu preciso ver e pensar, tem muita gente que pensa contrário a mim, tá? É quanto vai ser o EBITDA no final do mês e quanto vai ser de lucro líquido. É isso. Por quê? Porque naquele mês um cliente pode me demandar mais e não tem problema eu trabalhar para ele naquele mês mais, porque daqui 3 meses, cara, eu tenho um cliente meu... de LTV. Às vezes compensa você ter um produto que você tem menos margem, porque no futuro você vai expandir e a margem vai compensar. Tem um cliente meu, amigo Marçal, lá do Rio de Janeiro, um dos maiores distribuidores de filtro de água e máquina de gelo do Rio de Janeiro. A gente está com ele há 7 anos. A gente tem tudo com ele. A gente faz a parte de marketing e a parte de A. Se o Marçal me ligar no sábado às 10 da manhã e eu precisar colocar uma equipe para ficar o fim de semana todo com ele resolvendo o problema, eu vou fazer e não vou cobrar. Esse cara está comigo há 7 anos, cara. O que eu já ganhei com ele nesses 7 anos? O que eu vou ganhar nos próximos 7 vale esse investimento. Ah, mas aí se eu for analisar só o cliente naquele mês, deu prejuízo. E qual o problema? Vamos ver o long term, né? No long term ele está dando receita. Como que você classifica esses 110% que a galera faz no início e como que entra também o upsell nos seus clientes que você já tem? Perfeito. Isso se tem, você faz também upsell? Faço. O 110% é baseado em horas. Então, assim, no controle de horas, principalmente para suporte, se lá na planilha inicial deu 50 horas, o cara tem que ir a 55. Então, a gente tem que ficar à disposição 55. Ah, não consegui dar 55, mas eu fiz para o cara dele participar de um evento X assim que eu arranjei o ingresso. Tá bom, beleza. Tá entregue. A gente vai equalizando. E aí, o Squad Leader cobra o atendimento, que é o cara que fala direto com o cliente, de estar sempre no over delivery. A gente tem que estar sempre nisso aí. E a segunda pergunta... Upsell. Então, o upsell é meio que natural, né? Tem cliente que não vai ter upsell. A gente faz aquilo ali, não tem muito que ele crescer, tá ótimo pra gente, ótimo pra ele. Tem cliente que a necessidade vai sendo criada. Então, eu coloquei um agente para atendimento. Ele está atendendo legal. Eu falo pro cara, esse seu produto aqui é um produto vendável por IA. Vamos botar um agente de vendas para fazer isso. Ah, mas eu não sei e tal.
deixa eu instalar o agente de vendas, deixa rodar 2 meses. Se você gostar, você paga, se não gostar, eu tiro. Beleza, vamos lá. Mas aí você tem custo e talvez nem feche. Risco. Risco, entendi. Lembra que eu falei no início? Eu sou risk taker desde criancinha. O importante, na minha visão, é... CAC já fala. Custo por aquisição de cliente. Botou o cliente... A galera acha que é venda, mano. Não é venda, é cliente, velho. O cliente é um ser humano. Você tratou ele bem, ele vai comprar de novo, velho. Isso. A gente que é A gente como consumidor é assim, pô. Gostei de uma coisa, eu vou comprar igual louco. Entendeu? Porque eu gostei daquilo ali. Então, na minha visão, por mais que você bote... Assim, óbvio, como empresa, né? Aí você olha para indicador de negócio, eu tento sempre ter ROI 1, né? Então, se o cliente entrou, já se pagar ali o CAC logo de cara. Mas se também se ter ROI 0.8 no primeiro mês, 0.5, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Se o cara ficar comigo... Cara, se o cara ficar com você ele 3 anos, ele pode dar prejuízo nos primeiros 4 meses, que tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque você tem mentalidade de longo prazo. Longo termo. Legal. Exato. Boa. Baita episódio, hein? Muito bom. Zé, obrigado. Eu adorei estar aqui. Obrigado vocês aí. Muito bom o papo, Eu cara. sou muito falador, então não mas tem jeito. muito bom, cara. Muito legal. Só me avisa se vocês precisarem de conversar mais, a gente marca. Legal. Ou aqui ou em Alphaville, né? Que a gente tá um do lado do outro. Muito bom. Maravilha. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado Pessoal, pelo presente. Estou muito feliz. Imagina. Seguem o Zé lá nas redes sociais, no LinkedIn, né? Eu tenho LinkedIn, tenho o Instagram. Qual que é? O Instagram é José. Puta, o Instagram é ridículo. José.geraldo.debarros.cocelli. Mas Zé Cocelli é mais fácil de achar, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Fechou. Bom, é isso aí. Valeu, rapaziada.